Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Pedro, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco neste podcast da Pro Scout para falarmos sobre aquilo que tem sido a tua carreira, inicialmente como Scout, depois Chief Scout e agora Diretor Desportivo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Bem, antes de mais nada eu pelo Covid em teu nome e da Pro Scout, é sempre um privilégio muito grande falar de uma coisa que eu me apaixonei desde muito novo e para mim é com agrado que estou aqui perante a tua pessoa e estarei disponível dentro do possível para falar do que é a minha vida, o que foi a minha vida profissional, o que foi o antes e o depois, o que é hoje, e então estou aberto a todas as tuas perguntas que tu achas necessárias para que eu possa responder com a maior honestidade possível. É isso mesmo. Então vamos a isso, vamos começar. Tu foste jogador num contexto de Campeonato de Portugal, no antigo CNS, e em 2015, 2016 estiveste ligado ao Braga como Scout. Como é que se dá esta passagem para Scout e o que é que te levou a seguir esta área? E conta-nos um pouco sobre a experiência desta situação. Bem, aí em relação ao jogador do CNS e ao jogador, acabei por ser um jogador profissional mesmo de segunda liga e de campeonato de primeira liga no Chipre, em que levou-me a ter várias experiências. Bem, é um momento de uma transição, se calhar dos momentos mais bonitos da minha vida, tirando o nascimento das minhas filhas. Acaba de ser uma transição muito bonita, que foi quando eu cheguei aos 30 anos, no Oriental, de 29 para 30, em que tive um treinador chamado João Barbosa, em que me disse a mim que, olha, meu amigo, acho que devias te agarrar ao que realmente poderás vir a ganhar dinheiro, ou que realmente se calhar que nasceste, ou que realmente acho que deves lutar e focar por uma coisa que te vai dar garantias financeiras para teres uma família e teres condições melhores do que tens hoje. E como é lógico, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque acaba de ser um momento em que tu encerras a carreira de futebolística, em que começa a jogar aos 8 anos de idade à procura de um sonho de ser jogador profissional, passando no Sporting, na formação, e depois quando vou para o Loutano com 19 anos, apanho um treinador chamado José Miguel, que ele, além de ser treinador dos júniores do Loutano, era observador da equipa principal do Loutano na altura. E então ele, como ficou com uma excelente amizade desde o meu primeiro dia que eu cheguei a Lolé, eu acompanhava ele, porque antes, hoje já existem as plataformas de scouting, de data, existem vários tipos de observação às equipas, via, e não é preciso assistir ao vivo. Antes, como tu sabes, estamos a falar de 2001, 2002, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Antes tinha que ser, eu jogava ao sábado e ao domingo eu acabava por ver tudo o que era o CNS na altura, o CNS, a segunda B da altura. E então foi aí que eu comecei a ganhar o gosto da observação, mas aí era uma observação coletiva, né? Tu ias ver, eu conhecia tudo o que eram jogadores da segunda B
por esse mesmo treinador que é meu amigo. Eu ajudava a entender o jogo, eu ajudava a referenciar jogadores, eu ajudava. E então, a partir desse momento, estamos a falar de 19 anos, hoje tenho 37, e esse bichinho sempre esteve dentro de mim. Todas as equipas para onde eu fui, todas as equipas para onde eu passei, eu já conhecia basicamente as minhas equipas. As equipas com quem eu ia jogar, os colegas com quem eu ia jogar. Então, o que é que acontece? Acontece que quando eu, aos meus 26 para os 27, 26 para os 27, acabei por apanhar um treinador chamado Paulo Fonseca, na altura no Pinhalvense, no terceiro ano, ele como treinador. Ele tinha treinado o Estrela Amador, o 1º de dezembro, o Odivelas, e de seguida foi para o Pinhalvense e contratou-me. E quando contratou essa tal pessoa chamada Paulo Fonseca, que hoje é treinador da Roma, eu em 6 meses vi que andei errado durante 26 anos. Ou seja, fez-me entender o jogo de forma completamente diferente, e a partir daí, o facto de começar a entender o jogo, ainda mais me apaixonei pela parte da observação. Nos grandes jogos que eu ia ver ao vivo, ou nos jogos pequenos que eu ia ver ao vivo, vi o que é que estava mal, o que é que não estava certo. E hoje tu, Francisco, podes-me perguntar: ok, Pedro, mas porquê é que não foste para treinador? Porquê é que não foste para treinador adjunto? Porquê é que não foste para observador? Não te sei dizer, primeiramente porque nunca quis ser treinador, quis ficar ligado ao futebol, como é lógico. Não estudei para ficar, nem preparei minimamente, que é uma das coisas que eu hoje, em formações que dou de scout e de diretor desportivo, digo às pessoas: não foi uma questão de preparação, foi uma questão de querer e de paixão pelo aquilo que se faz. Logo aos 30 anos, como eu te disse, quando fui dispensado, eu ainda tinha clubes de segunda liga interessados, ainda podia ter ido para o estrangeiro, mas tive um amigo meu que na altura era o Chifre de Scout do Braga, que era o Vender, tinha jogado comigo no Chipre, em que procurava, através de um amigo meu, que é muito amigo do presidente António Salvador, em que me disse: olha, Pedro, estás preparado para deixar de jogar futebol? Eu: estás parado, estás maluco? Não, ainda vou jogar futebol mais de 5, 6 anos, porque sinto que ainda estou capaz. E então, passado 2 dias, ele apresentou-me ao António Salvador, e o António Salvador propôs-me em que eu ficasse responsável de Leiria até ao Algarve, porque o Vender acabava por ser o meu chefe, acabava por ser o meu chief scout, e eu trabalhava para ele. Então, como em termos salariais não era isso tudo, eu não podia abranger o país todo, nem pouco mais ou menos. Então, a partir desse momento, agarrei-me ao que tinha, ao que não tinha, e foi praticamente um ano de entrega máxima entre centro e sul, em que acabei por ter sorte em 6 jogadores que referenciei nesse ano. Acabei por referenciar o Bruno Jordão, o Heriberto, que estava no Belenenses, o Oleg, que estava no Belenenses, o Pedro Marques, que estava no Belenenses. Esse tipo de jogador que acabaram por ir para a equipa grande, e o Bruno Jordão, que acabámos por levá-lo para o Braga, e passado um ano foi vendido por 9 milhões para Lazio, juntamente com o Pedro Neto. Acabou por me dar uma bagagem em termos de conhecimento, em termos de alguma riqueza dentro da estrutura do Braga, em que as pessoas começaram a olhar para mim com outro tipo de olhos. Pronto. Então foi aí que no ano seguinte o Vender acabou por ceder e dizer que não tinha vida para scout, porque já tinha uma vida financeira estável, tinha uma vida familiar muito boa, mas queria apostar tudo como treinador. Logo, quando ele decidiu isso e houve uma brecha no Sub-17, ele acabou por ir para o Sub-17 treinar no Braga, e na altura o presidente deu uma responsabilidade em ano e meio de casa ser o Chief Scout do Braga. A partir desse momento, é aquilo que eu costumo dizer: acabou-se a minha vida. Acabou-se a minha vida, a vida pessoal, a vida privada. Acabei por fazer 37 vezes em praticamente 2 anos e meio Brasil, 6 vezes Colômbia, 7 vezes Uruguai, ou seja, Argentina,
Equador, Chile, Bolívia e a Europa toda. E por incrível que pareça, Francisco, se me perguntares a mim qual é o campeonato que eu nunca fui ou que nunca tive o prazer, e tive amigos de casa, um deles até sou padrinho de casamento, que é do Rui Fonte, que jogou em Inglaterra. Eu nunca fui à Inglaterra ver um jogo, é um contrassenso abismal, né? Como é que eu estou a falar que fui 37 vezes ao Brasil, fiz a Sul-América, fiz a Europa toda, desde a Croácia, um campeonato onde nós, Braga, conseguiríamos chegar, e nunca fui à Inglaterra. É um contrassenso muito grande, que é um país que toda a gente idealiza trabalhar, toda a gente idealiza ver jogos, é um espetáculo fabuloso, e eu nunca fui. Acaba por surgir. Depois, como é que surge? Acabámos por ter um desempenho muito grande ao longo de contratações, alguns assertivos e outras falhas, normal, erros de casting, que faz parte de quem toma as suas decisões. E depois acontece que em 2018, em fevereiro, acabei por conhecer o dono da Tráfico, acabei por conhecer o presidente do Estoril Praia, porque estávamos a tratar de contratar o Lucas Evangelista na altura para o Braga, que hoje está no Guimarães, e o Leo Bonatini, que acabou por ir para a Arábia, e estávamos nessa altura, nesse mercado de janeiro, estávamos a tentar contratar eles dois para o Braga, que acabámos por ter uma grande proximidade, e as pessoas da Tráfico, que eram as donas do Estoril até então, acabaram por perceber que para terem sucesso em Portugal tinham que ter alguém que conhecesse o Brasil como ninguém, e que conhecesse a nossa realidade portuguesa. Pronto. Então, juntando o último ao agradável, eu tinha acabado de renovar 3 anos com o Sporting Clube Braga, e nunca na minha vida esperei que fosse tão rápido a chegar a um patamar de diretor desportivo tão rápido. Tenho que ser honesto. Então as pessoas, pronto, fizeram-me um convite. Eu também sou de Lisboa. Tendo a minha vida familiar, sendo casado e tendo uma filha praticamente de 1 ano, em que vi ela semana sim, semana não, tudo pesou numa decisão. E depois foi o facto do desafio de vir para o Estoril na primeira divisão, porque eu quando assinei em abril, como é lógico, com a devida autorização do Sporting Clube Braga, com o acordo do Sporting Clube Braga, acabei por chegar a acordo, e no mês seguinte, em maio, o Estoril Praia cai, né? Claro. E era muito mais fácil para mim ter abandonado este projeto. Na segunda liga tinha estado, era no Braga, e habituado a ir à Liga Europa, e de um momento para o outro vejo-me na segunda liga. Este desafio claramente, que é um desafio que foi o mais enriquecedor até o dia 2, que é a responsabilidade da decisão, a responsabilidade de reorganizar uma estrutura que tinha condições de trabalho, que está no topo 8 a nível nacional, não tenho dúvidas nenhumas, mas que era de alguma forma pouco organizado. Não tinha departamento de scout, não tinha departamento de condição de melhoramento físico, não tinha departamento psicológico, e hoje o Estoril Praia tem 3 scouts internos diariamente aqui, tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem 3 fisioterapeutas, tem um médico, tem um fisiologista, ou seja, tem um nutricionista. Tudo isto é o que o Estoril hoje tem, graças também, como é lógico, aos grandes profissionais que tem, e não é só graças a mim, pelo amor de Deus. Nem é isso que eu quero chegar. Aliás, tenho uma equipa de trabalho que são bem melhores que eu, costumo dizer que o rodeio é dos melhores, para também poder um dia acompanhar esse ritmo. Claro. Acho que me alonguei muito na tua pergunta. Não, temos tempo também. Vamos aqui, vou pegar em algumas coisas que tu disseste, e antes de aprofundar muito a questão do Estoril, gostava de saber, enquanto Chief Scout do Braga, que quando assumiste essas funções, se podes falar um pouco sobre aquilo que era o vosso processo de observação, metodologia, a forma como estavam organizados, não muito em detalhe, claro, mas em traços gerais, aquilo que puderes partilhar. Não, é importante, como é lógico, hoje já está outra pessoa, que é o Paulo Menezes, que é um excelente profissional,
e que certamente já têm uma ideia em que é a ideia. Pronto. Quando se trabalha num clube como o Sporting Clube Braga, o scout acaba por ser mais importante que qualquer outra área. Isto porquê? Porque estamos a trabalhar num clube presidencialista, que o presidente é que decide e toma as suas decisões e que acaba por ter um ritmo de trabalho, ou acompanhas ou não acompanhas. Por isto, aquilo que foi o nosso foco na altura quando foi o meu Chief Scout foi qual eram os campeonatos que nós conseguiríamos chegar de forma a rentabilizar, porque o Braga é um clube vendedor, certo? Não é um clube ganhador. Então, sendo um clube vendedor, a gente tinha que pensar em ver jogadores para o Benfica, para o Sporting ou Porto, antes de contratarmos. Que era, este jogador entra no Braga, mas tem forma de sair para o Benfica, Sporting ou Porto, um clube que compra, ou só dá em termos desportivos. Então começámos a passar as coisas para trás, foi nos focarmos nos campeonatos prioritários. Primeiramente, Portugal. Nós tentámos chegar a tudo o que era os 2, 3 melhores jogadores de cada equipa, tirando os 3 grandes. Ponto número 1. Esse é o nosso foco principal. Bater tudo o que fosse os 3 melhores jogadores de cada equipa, para depois sim fazer uma avaliação final. Campeonato de segunda liga. O Paulinho, o Chiquinho, que estava na Académica, o Paulinho que estava no Gil Vicente, o Paulinho e o Fabrício que estavam no Portimonense na segunda liga, o próprio Lucas Poçanhol estava na segunda liga, o Everton estava na segunda liga do Portimonense na altura, estamos a falar isto em 2017, estava na segunda liga. Então acabámos por fazer um pouco a observação muito em Portugal, na altura o Murilo no Nacional, etc. Então o que é que acontece? Acontece que nós focámos onde é que a gente, em termos financeiros, podíamos chegar. Campeonatos prioritários, Brasil, Série B, os jogadores sub-20 que poderiam vir de forma a entrar numa primeira perspectiva na equipa B, de forma a que fosse em termos de adaptação ao nosso país mais rápido. Então começámos a focar um pouco naquilo que era a nossa prioridade. E acho que foi essa a diferença, porque se forem ver o Sporting Clube Braga, tem o Gaio, tem o Wilson, tem o Sequeira, tem o Raul, tem o Fran Sérgio, tinha o Diego Sousa, que depois está no Benfica, mais de jogadores que eu tive envolvido, o Bruno Viana veio de fora, o Rotic veio de fora, o Rila veio de fora, mas se formos a ver o André Horta a nível nacional, o Ricardo Horta a nível internacional, ou seja, acabamos por nos focarmos nas segundas escolhas das equipas grandes e acabamos por fazer um plantel super competitivo. Então, se a gente for a ver bem, todos os jogadores que vieram de fora vieram em termos de risco, de aposta. Foi aquelas apostas claras que sabíamos que chegava e dava. Mas o Sporting Clube Braga tem uma política ainda hoje que é muito assim, compra barato para depois vender caro. E isso é o lema do presidente, que é descobrir lá atrás para depois vender caro. E acho que isso o Braga, para mim, é um exemplo, mas acima de tudo é um exemplo pela forma como valoriza os seus ativos. O Sporting Braga, para mim, tirando o Benfica, que é uma máquina montada para a valorização dos jogadores, eu acho que é a equipa que mais valoriza e um presidente que mais valoriza não só os jogadores, mas toda a estrutura. Para mim, é um clube que deve-se muito ao presidente que tem. Um presidente que não deixa ninguém dormir, é um presidente muito exigente, ao contrário do que as pessoas possam pensar daquela forma, daquela gritaria toda que às vezes ele implanta. Aquilo é uma forma dele se proteger, mas é uma forma porque quem o conhece sabe que ele ouve, sabe que ele absorve muitas pessoas que trabalham com ele. Agora, como é lógico, é uma pessoa muito exigente e gosta muito de ganhar. Logo, te obriga-te a acompanhar. Eu tenho, entre outras, vais-me fazer várias perguntas de experiências e eu vou-te contar algumas experiências que posso contar, como é lógico. E pronto. Não, pronto, era para perceber, assim, em traços gerais, como é que trabalhavam no Braga e fazendo já a ponte para o Estoril, perceber, em termos de enquadramento, de contexto, são contextos diferentes, como tu referiste, chegaste quando o Estoril estava a cair para a segunda divisão,
qual é que foi a organização que viste e aquilo que tentaste implementar em termos de processos de observação, mercados estratégicos, por aí fora? O que é que tentaste, o que é que fizeste no Estoril, assim que Olha, chegaste? eu vou-te ser o mais honesto possível, eu até digo isto, e às vezes em termos mais privados, até do que desta forma. Eu acho, muito honestamente, que eu apanhei um clube de luto. Eu apanhei um clube de luto, porque eu acabei de chegar, e o que é que acontece? Acontece que eu, quando cheguei, apanhei um clube completamente das pessoas desmerecidas, com uma descida de divisão em cima, com o peso, com um morto, às costas. Claro. Então, este clube lidava muito com uma hierarquia bem definida, que era valorização de jogadores vindo do Brasil. Mas não havia critério. Ou seja, isto era um clube em que o dono tinha uma empresa de agentes em que cada agente responsabilizava-se pela sua carteira de jogadores. Então, imaginemos nós temos 2 laterais direitos, se tivesse que vir outro lateral direito, vinha. É um contrassenso. Está 2, não vai-se buscar outro. Certo? Claro. Então, para mim, foi muito mais fácil implementar uma ideia e uma estratégia na segunda liga do que certamente se estivesse na primeira divisão, porque esses problemas iriam continuar a acontecer, que era, as pessoas estavam habituadas e eu tinha que entrar em choque para mudá-las. Claro. Então foi muito mais fácil uma equipa que desceu de divisão, estando em luto, implementar uma ideia de, olha, vamos nos reorganizar e tentar voltar. Agora, no meio disto tudo, o que é que acontece? Acontece que eu, quando chego, tenho uma, e atenção que isto não é desculpa para nada, atenção, porque isto é uma questão de realismo, que é, eu quando chego tenho uma equipa montada para a primeira divisão em que cai, em que os ordenados de primeira divisão estão na segunda divisão. Os jogadores que, logicamente, na primeira reunião, o que eu fiz foi falar com todos os jogadores e staff técnico para perceber o que é que correu mal, e 90% dos jogadores que estão no Estoril Prego da primeira divisão disseram, Pedro, na segunda divisão não contes comigo, eu vou-me embora, vou-me querer ir embora. Pronto. Juntando a isso, foi desfazer uma equipa, foi montar outra equipa e montar uma terceira equipa que se chama Sub-23, que o Estoril Praia não tinha. Logo foi um mercado entre 17 de maio a dia 30 de agosto, ou 31 de agosto, foi um mercado que eu entrava no estádio às 7 da manhã e saía daqui à meia-noite todos os dias para fechar jogadores para saírem e jogadores para entrarem. Foram basicamente, acho que batemos o recorde do clube, foi 140 processos nas entradas e saídas. Estamos a falar de muita processo. Bom. Então, em termos de linhas gerais, o que é que a gente se focou? Mais uma vez, montar uma equipa de scout, montar o que era importante, conhecer o mercado nacional e o mercado que era do clube, que era brasileiro. Então, porquê que me adiantava estar a ver jogadores em Espanha, ou jogadores em França, ou em Inglaterra, ou na Suíça? Pois, de facto, não... acabava por ser um gasto de recursos, se o foco era o Brasil. Pronto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, pronto, tivemos, acho que foi um ano que só faltou o topo da cerejazinha no topo do bolo, que como eu digo, subir divisão, porque foi um ano em que se valorizou muito o clube, fez vendas como nunca se fez na história do clube, mesmo na segunda divisão, que é público, né? Fomos buscar o Marcos António, o Atlético Paranaense 0 euros, vendemos 2.700 ao Shakhtar, o Mateus Nunes, o Ayrton Belmorte, o Dada Show, o Filipe Soares. Estamos a falar de jogadores que vieram para aqui da aposta e num espaço de um ano a gente rentabilizámos e muito em termos financeiros. O que é que faltou? Subir a divisão. Com a não subir a divisão, existe uma linha de estratégia em que o clube é vendido, e que dão um seguimento um pouco à continuidade das pessoas, dos profissionais, como foi o meu caso, mas com uma linha orientadora diferente. Não é para subir divisão, é para, assim, reorganização. E pronto, hoje é o que estamos a fazer, reorganizar um pouco o clube em termos de política de contratações, política de objetivos, e é hoje o atual estado. Após Covid, ainda não sabemos qual é que vai ser o passo seguinte, mas pronto, temos que esperar.
Claro, já lá iremos a essa questão. Antes disso, tu falaste da não subida de divisão nessa época, quando descem à segunda liga. Vocês acabaram por escolher o Luís Freire como treinador, que nesta época subiu o Nacional. Iniciaram bem, depois tiveram ali uma sequência negativa de resultados em janeiro e ele acabou por sair. Entrou o Bruno Baltazar. Esta época também muito idêntica, começou o Tiago Fernandes, depois em dezembro, início de janeiro, saiu com uma série de derrotas e acabou por assumir o Pedro Duarte. O que é que está a faltar em termos de estabilidade para conseguirem este objetivo que vocês estão à procura da subida de divisão? O que é que achas que está a faltar o que é que faltaram nestas duas épocas? Olha, eu partindo do início, e eu assumindo completamente as responsabilidades, acho que foi no meu primeiro ano, acho que foi por falta de experiência. Falta de experiência minha e falta de experiência do Luís. Porquê? Porque nós montamos uma equipa que conta a minha melhor equipa em termos individuais da segunda liga, de longe, disparado ao Famalicão e disparado ao Passos Ferreira, a minha opinião pessoal. Sim, claro. Mas quisemos ganhar tudo numa só vez. Quisemos valorizar na Taça de Portugal, quisemos nos valorizar muito na Taça da Liga, fomos ganhar ao Alvalade, fomos ganhar ao Marítimo, e eu acho que deixámos de focar no que era importante, que era a subida de divisão. E eu acho que há um momento-chave na época do Luís Freire, minha e do Luís, né? Que é basicamente a primeira até chegar ao Baltazar, que é o mês de janeiro, porque o mês de dezembro, em 12 pontos faço 12, e no mês de janeiro, em 15, eu faço 2. E eu virei o ano 18 para 19 ou 17 para 18, não, 18 para 19, assim que foi, 18 para 19 em primeiro, em que fizemos um planeamento que apanhávamos o Aroca a dia 3 de janeiro, apanhávamos dia 9 o Penafiel, apanhávamos a dia 13 o Famalicão e depois dava a volta no Porto B a dia 18. Então a gente vai à Madeira no dia 28 e damos 2 batatas e um chocolate de outro mundo no Marítimo. E o Luís mete a melhor equipa contra o Marítimo. Mete a melhor equipa. Sim. Entendes? E então o que é que acontece? Acontece que passado 4 dias a equipa estava completamente morta em passagem de ano, viagens. Claro. E o que é que acontece? Acontece que apanhamos um Aroca completamente morto e enterrado e empatamos 2-2 em casa. E depois, na semana seguinte, perdemos 1-0 com o Penafiel em casa. E depois, na semana a seguir, vamos ao Famalicão, perdemos 2-0 no Famalicão. E numa semana a seguir, nós vamos ao Porto e levamos 3. Ou seja, o que é que acontece aqui? Acontece que foi falta de experiência da minha parte e eu assumo a responsabilidade toda, desde a primeira hora. Mas também foi falta de experiência do Luís. E o Luís assume isso, eu sou amicíssimo do Luís e tenho uma excelente relação com ele e prova viva disso é que tive a coragem de ir buscar um treinador ao Campeonato Nacional de Séniores para uma equipa que tinha acabado de lutar para descer. Se tu fores a ver todas as equipas que acabam por descer de divisão, nenhuma delas até hoje foi buscar um treinador, por muito bom que seja o CPB. E eu sabia que o Luís, e sei que o Luís tem uma capacidade de trabalho fora de série e é isso que lhe leva a vencer. Por isso, eu acho que o grande erro foi meu, no primeiro ano, em que quisemos demasiado atingir um patamar e deixámos de ter o foco principal, que era a segunda divisão. Logo, o grande problema fui eu, primeiramente a minha falta de experiência como diretor desportivo, de não querer chegar tão rápido, entendes? Ou seja, sim, hoje eu faria diferente, hoje tinha acabado por deixar cair a Taça da Liga e a Taça de Portugal e tínhamos focado no campeonato e certamente, como é lógico que isto é futebol, a bola é redonda e pode entrar, mas estaria mais próximo de subir divisão. E depois, como é lógico,
Não, e relativamente a este ano, o objetivo nunca foi subir a divisão, por isso logo o objetivo principal era valorizar jogadores, a não ser que a questão do Covid, por isso a questão do Tiago Fernandes. O Tiago Fernandes, a gente tínhamos uma capacidade e do novo investidor americano que queria apostar em jovens, em que tinha que valorizar jovens, e então daí a gente meteu um leque de treinadores que tivesse trabalhado na formação. Por isso, o que é que acontece? Acontece que foi o que aconteceu. Fomos buscar o Tiago, e o Tiago, numa primeira fase, conseguiu implementar uma ideia que nós procurávamos de valorização de ativos. Assim que teve algum poder, com as vitórias de 4 vitórias seguidas, mais uma vez a falta de equilíbrio emocional que ele tem, e tem que crescer nesse sentido, deslumbrou-se e começou a entrar por caminhos que eram ao contrário do projeto, que levou à saída. A questão do Pedro foi a questão daquilo que era questão da continuidade e daquilo que o nosso investidor, o nosso presidente queria, que era a valorização de ativos. Então, como queria valorização de ativos, o Pedro tinha feito um bom trabalho e fez um bom trabalho no Sub-23, demos a oportunidade dele. O que é que está a faltar para subir? Primeiramente, fazer exatamente o mesmo investimento que fizemos no primeiro ano e assumir publicamente que é para subir, e por isso tens que deixar de ter o melhor dos dois mundos, que é ganhar a Taça de Portugal, ganhar a Taça da Liga, ganhar o campeonato na segunda Liga e ainda valorizar os jogadores. Acho que isso é uma coisa que é possível, mas a percentagem é mínima, como é lógico, a gente sabe disso. Então é focarmos no que é importante. É importante subir da divisão. Subir da divisão temos que ter nos 5 melhores orçamentos, nos 5 melhores equipas, nos 5 melhores treinadores, nos 5 melhores apoio incondicional dos nossos adeptos e depois nas 5 melhores equipas de alguma pontinha de sorte. Estes fatores, para mim, levam a uma subida de divisão. Hoje o que nos está a faltar é isso. Agora, claramente não temos sido muito felizes, tirando a questão, e não tenho problema nenhum em questão do Luís Freire e da sua equipa técnica. As outras equipas técnicas ficaram muito além do que era exigido na nossa cabeça. Tu falaste agora aqui também da questão da equipa técnica, e eu também já levantei essa questão. Pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não existe confirmação oficial do treinador para a próxima temporada, certo? Desculpa? Sim, certo, não temos ainda, não temos. Pronto. Podes falar um pouco sobre o perfil de treinador que procuram? Deve ir ao encontro daquilo que tu disseste, não atacar todas as frentes, mas ter um objetivo claro, que é o de subir de divisão, e se calhar não tanto a questão da valorização de ativos, mas qual é que é o perfil que vocês neste momento estão no mercado à procura? Essa é uma questão que acaba por ser uma questão boa. Daí é uma questão fundamentada com algum critério, Francisco, que é, a questão é que nós hoje, e eu sempre me habituei a não trabalhar para os treinadores. Os treinadores têm que trabalhar para o clube, porque quando se trabalha demasiado para os treinadores perdem, tu ficas com uma estrutura montada pelo treinador. Então, o treinador está muito refém dos resultados. Então, nós estamos a tentar fazer um processo diferente. Qual é o objetivo da época? Ainda não o temos definido. Mas se imaginemos nós que o objetivo é subir a divisão, nós vamos montar uma equipa e fazer o próprio scout do treinador que nós idealizamos que seja para atacar uma subida de divisão. Certo? Se o projeto for novamente valorização de ativos, nós temos que ir focar num treinador tipo um bocadinho como o Ruben Amorim. Estou a dar um exemplo diferencial, que é o Jesus é para montar uma equipa à imagem dele para ser campeão, e o Ruben Amorim logicamente está a preparar-se para ser campeão, mas no mesmo tempo precisa de valorizar os jogadores. Então o que é que está a fazer? Está a ter coragem, que é importante num treinador ter coragem para apostar em jovens jogadores. Porque nunca o Sporting na vida dele apostou em tantos jogadores, certo? Por isso é preciso uma visão e critério. Nós hoje em dia temos o plano A e o plano B. O plano A é subir a divisão, plano B, valorização dos jogadores. Então temos que ter aqui vários tipos de perfil, e já o temos. É assim que nós trabalhamos, com alguma proatividade. Agora,
Se já está escolhido, não está de todo, porque não sabemos qual é que são realmente os objetivos. Entendes, Francisco? À data 2. Claro. Tu falaste aí temos vindo a falar da questão da valorização dos jogadores e focando agora na equipa de Sub-23, o Estoril tem feito excelentes campanhas nas últimas 2 épocas, desde quando o campeonato começou, e tem aproveitado alguns jogadores. Para ti, qual é que é a importância desta equipa B naquilo que é o projeto de desenvolvimento do Estoril e quais é que são os jogadores do Sub-23 que podemos ver na equipa principal na próxima época? Ok, isso é uma pergunta que é fácil de responder, porque basta olhar para os últimos 2 anos, 2 épocas e únicas do Campeonato Sub-23 Liga Revelação. Eu posso dizer que hoje tenho muito mais uma rentabilização financeira em termos de ativos no Sub-23 do que na primeira equipa. Porque se eu voltar a calceta atrás, o Marcos António, o Mateus Nunes, o Lachola, o Filipe Soares, todos estes jogadores que foram vendidos passaram no Sub-23 de alguma forma. Sim. O Filipe Soares e o Lachola não vieram diretamente para o Sub-23, mas se a gente for a ver hoje a grande fonte de receita do Estoril Praia no Sub-23, acho que tem sido uma montra. Em relação à tua segunda pergunta, vamos ter o Totti na primeira equipa, o Chiquinho já está na primeira equipa, o Douglas Orel na primeira equipa, o Lutz na primeira equipa, e o Vital na primeira equipa, e o Empis na primeira equipa. São os 6 jogadores que à partida, que temos algumas interrogações, e depende do treinador em relação ao João Oliveira ao ponta de lança, mas isso vai depender muito também do tipo de treinador e do tipo de objetivo que tivermos. Se for para valorizar, acho que cabe claramente no clube. Se for para ser um goleador de 20 gols tipo Roberto, vamos ter que ir procurar outro tipo de perfil para subir divisão, na minha opinião. Mas basicamente acho que respondi com honestidade às 2 perguntas. Sem dúvida. Falando na questão do perfil de jogador que procuram, já percebemos que existem 2 caminhos distintos, um mais ligado ao rendimento imediato e subida de divisão e outro ligado à valorização de ativos, de jovens. Dentro destes 2 contextos, qual é que é o perfil de jogador que vocês procuram em traços gerais? Olha, este ano, independentemente da subida ou da valorização dos jogadores, a gente tem uma estratégia bem definida. Mesmo independentemente do objetivo final, que é, vamos fazer uma equipa 50-50. 50 esportivamente, 50 valorização. Ou seja, vamos tentar ter um Joãozinho de rendimento e um Empis de aposta. Vamos tentar ter um Marcos Valente de rendimento e ter um Totti de aposta. Vamos tentar ter um João Diogo de rendimento e ter alguém por trás de aposta. E vamos tentar fazer uma equipa, e é dentro desses perfis que nós estamos à procura, entre um jogador experiente e um jogador jovem. Ok. Muito interessante. Uma questão mais ligada à parte do scouting, propriamente dito, o processo de observação. Eu estou aqui em Inglaterra e dos temas que falam muito tem a ver com a formação do bias, ou seja, com as ideias pré-concebidas que possam existir, ou seja, aquilo que tem sido a nossa vivência, gostos pessoais, que podem influenciar a nossa forma de ver o jogo. Ou seja, se tu foste um extremo, gostavas de ir à linha e cruzavas muito, quando vais observar um jogo, um jogador, nos primeiros anos como scout, vais-te focar muito nesse tipo de jogador, nesse tipo de perfil. Certo. Como é uma boa pergunta. Como é que tu olhas para esta questão e como é que tentas, de certa forma, no teu caso, quando foste scout e agora como diretor desportivo, tentas contornar isso no processo de observação, para limpar o cérebro, digamos assim, fazer aquele reset e focar no jogo de forma limpa e com base naquilo que é a filosofia e aquilo que o perfil do jogador que o clube procura e não tanto com a questão pessoal de quem observa. Uma pergunta, ao início, tu tem um início e tu tem um meio e tu tem um fim, certo? Por isso, a questão e eu fui extremo, como é lógico, eu identifico, há uma posição que eu tenho muitas dificuldades em termos gerais em entender o que é bom, o que é mau, o que é médio. Logicamente que eu olho para o Ederson e olho para o Black e vejo 2 guarda-redes fabulosos, certo? Acho que é visível isso. Agora, é uma das posições que eu tenho mais dificuldade, ou arrisco-me a dizer muitas dificuldades mesmo a guarda-redes. O resto,
fui aprendendo com o tempo a analisar tudo o que era em termos individuais o atleta por posição. Mas uma das coisas que tu tocaste e é fundamental é tu trabalhares e tu apaixonares por um jogador em função daquilo que tu idealizas para o jogo. Isso é fundamental. Mas tu nunca te esqueces que tu não és o treinador. Claro. Por isso, então, tens que procurar, de alguma forma, trabalhar. E eu tive esse termo esse critério de desigualdade ou esse termo de comparação, esse termo de comparação que acho que é a palavra certa, entre trabalhar para o Peseiro e trabalhar para o Fonseca. E trabalhar para o Fonseca. Então o que é que acontece? Acontece que quando eu trabalhei para o Fonseca, andava a ver jogadores para o 4-4-2, que os extremos tinham que chegar por dentro, que o 9 tinha que ser mais profundo do que o jogo de apoio, que o 10 que tinha que acabar por não haver 10, que era um 8 era um 6 e um 8. Ou seja, eu andei a preparar uma equipa para um 4-4-2 e no ano seguinte veio a preparação para um treinador de 4-3-3 como o Peseiro. Certo? Então se eu andei a ver extremos a jogarem por dentro, extremos em largura a gente não via, porque não jogávamos com eles. Então o que é importante? É importante nós hoje termos um projeto bem definido, tem que ser 4-3-3. Então vamos trabalhar sobre o 4-3-3. Porque as características de um extremo de 4-3-3 é diferente de um 4-4-2 em losango. Por isso, aquilo que eu te digo é a importância de nós trabalharmos em função daquele treinador que vamos apanhar. Ou porque há vários clubes que trabalham com um modelo. Claro. E o modelo não muda. Muda para mudar as pessoas, mas o modelo não muda. Entende? Então vamos a ver um tipo de extremo que tanto joga em apoio, como jogo interior, como pensa mais na frente com o jogo apoiado. Ou seja, tem várias variáveis, mas tem que ter as variáveis para o teu modelo de jogo. Então é importante quando nós vamos ver o jogo, vamos ver o quê? Primeiramente, digam o que disserem. Perfil. Segundo, técnica. Terceiro, fisicamente. Quarta, que é o ponto fundamental para uma tomada de decisão. A decisão, o perfume, o sumo. Porque tu deves me perguntar a seguir o que é que tu achas das estatísticas? Zero. Olha, zero para a estatística. Passo certo, passo errado. Por acaso ia perguntar. Isso não existe. Para mim, enquanto observador, existe talento. Mas o talento, para mim, pode ser diferente daquilo que tu idealizas do talento. Para mim, o talento é um extremo que em 10 ações vai 9 para cima. Perde 8, dá uma assistência, ganhas 0. Isso é um talento. Talento de arriscar, a coragem, a criação, a não perder a bola fácil. Isso para mim é o talento. Pensar o jogo, executar, leitura, concentração. Isso para mim, tudo é o talento. E eu quando vou ver um jogador, apaixono-me pelo jogador por estas componentes todas que me levaram a gostar do jogo. É isso mesmo. Em relação ao scouting, à estrutura, tu já referiste que vocês têm 3 pessoas a trabalhar dentro da vossa estrutura, mas houve a tal mudança de investidores, agora deixaram de ser geridos por brasileiros e agora são norte-americanos. Quais é que são os mercados que agora, neste momento, vocês consideram estratégicos? Se houve mudanças a nível de mercados ou continuam a observar os mercados? Como deves calcular o que acontece aqui, Francisco, acontece que a estrutura mudou em termos de perfil, ou seja, foi uns norte-americanos, em que hoje olham muito mais para aquilo que eu sou contra, que é a estatística. Porque um jogador como o Messi nunca vem para o Estoril, um jogador como o Ronaldo nunca vem para o Estoril. Que além de ser bom, né? Que além de ser bons, não vêm para o Estoril, porque ganham muito, porque têm números, porque são fora de série, certo? Então, eu continuo a insistir que um clube como o Estoril, a nível financeiro, tem que chegar aonde? Tem que chegar aonde pode chegar. Que é os mercados que nós conhecemos, os mercados a nível nacional de CPP, Segunda Liga e os restos da Primeira Divisão, aqueles que ninguém acredita, e os campeonatos onde tu conheces bem, que é os mercados sul-americanos. Por isso, acaba por não mudar muito, até porque tivemos resultado em termos em termos financeiros com essas operações. Por isso, continuamos a ter
financeiramente vendas mediante essa estratégia, eu acho que seria de todo errado mesmo os novos donos do clube chegarem aqui e quererem outra forma. Então demos continuidade a isso. Demos continuidade ao mesmo trabalho. Ok. Relativamente a esta situação de que estamos a viver agora com o Covid, achas que isto vai mudar a forma como se trabalha dentro do mercado de scouting? Ou seja, vamos começar a valorizar muito mais aquilo que é o scouting em vídeo, através do iScout, do InStat, essas plataformas, em vez de ser aquele scout ao vivo, presencial? Achas que esse scouting ao vivo vai ser mais para tomada de decisões e vamos tentar evitar ao máximo as deslocações? Não, eu acho que para ocasiões especiais, momentos especiais, certo? Acho que todos nós estamos a viver um momento especial, não é? Um momento de adaptação a uma realidade em que temos que saber viver com o vírus. Com as condicionantes todas que temos hoje, o iScout e o InStat passaram a ser plataformas de observação mais vistas do que nunca, não é? Então, eu, enquanto X-Scout, nunca fechei nenhum jogador, bom, mau, médio, horrível, nunca fechei nenhum jogador sem vê-lo ao vivo. Mas existe sempre uma previsualização, certo? De jogo do iScout e do InStat. Não tendo essa ferramenta, eu acho que hoje a ferramenta do iScout e do InStat tem que ser obrigatória na observação. Agora, o que me deixa um pouco mais receoso numa decisão é que estamos perante estou a falar num contexto de segunda liga, como é lógico. Sim. Estamos perante aquisições de alguns jogadores que estão sem jogar praticamente desde o fim de fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é quando volta o campeonato, estamos a contratar jogadores que acabaram por ter um tempo de paragem de uma ruptura de ligamentos, 7 meses. Exatamente. Ou seja, em termos fisiológicos, é das coisas que mais me preocupa, até do que em termos técnicos ou táticos, neste momento. Então, neste momento é importante a observação de tudo, como é lógico em termos de jogo técnico e tático, mas acima de tudo tentar conhecer ao máximo o jogador. O máximo de informações que nós possamos ter, se é um jogador que continua a treinar, se é um jogador que continua a ter uma alimentação saudável, se está-se completamente a cagar para o treino ou não. Ou seja, se vai chegar num estado físico lastimável ou se vai chegar num 80% ou num 70%. Ou seja, é o meu grande erro que eu posso cometer em termos de planeamento da próxima temporada em termos físicos. É o que mais me preocupa neste momento. Mas nunca xinga muito a tua pergunta, que é a importância da previsualização. Acho que o estado atual do mundo adequa-se só não havendo jogos e não havendo público. Acho que temos que nos agarrar ao iScout com unhas e dentes. Claro. Estamos a entrar já nas últimas questões. Como é que achas? Tu há pouco já referiste, em parte, dizendo que ainda não têm definido o objetivo para a próxima época, mas como é que achas que esta situação pode afetar o futuro e o projeto do Estoril? Amigo, pode afetar, Francisco, pode afetar muito. Pode afetar muito porque, como eu te disse, se o clube até há 4 meses atrás, antes do Covid, era um clube que precisava e precisa de rentabilização financeira com vendas, com a falta de futebol e com as vendas mais difíceis, acabamos por ser muito prejudicados. Vamos precisar de um investidor que tenha coragem para investir numa situação em crise, para investir mais do que aquilo que investiu até hoje. Para respondendo à tua pergunta, basicamente é isso. Ok. Última questão, Pedro. Quais é que são os teus objetivos a curto, médio e longo prazo, em termos pessoais, como diretor desportivo? Qual é que é o nível que tu ambicionas e onde é que tu te vês a chegar nos próximos 5, 10 anos, por exemplo? Amigo, eu tenho metas e, como eu te disse, a vida tem-me vindo a ensinar que a pressa é mesmo inimiga. Como é lógico, acabando aos 30 e aos 37 anos de ser diretor desportivo do Estoril, se me perguntasse há 7 anos isso, eu dizia-te, esquece lá isso, calma, vamos devagar. Vou lá chegar aos 40, antecipei 3.
O objetivo, claramente, de vida, não tenciono fama, não tenciono protagonismo, tenciono, sim, vitórias. Conseguir ganhar, conseguir subir de divisão, conseguir estabilizar um clube na primeira divisão e depois, como é lógico, com o devido tempo, com a devida maturidade, com a devida capacidade de trabalho que eu me considero que eu tenho, logicamente que o sonho, como andava aí, então é chegar a um grande do futebol português. Primeiramente, isso, eu acho que não é por falta de ambição de dizer-te ridículo seria se eu dissesse que sonho ser diretor desportivo do Real Madrid, Barcelona, Manchester United ou City. Seria um sonho que é possível, que existe uma pequena porcentagem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas não é um objetivo. Eu revejo muito mais em ser diretor desportivo para o ano do Estrela Praia numa primeira divisão, subir divisão e ser diretor desportivo e dar continuidade ao projeto, do que amanhã se me convidares a ir para o City. Um exemplo. Sim, Vou dar um exemplo. Por isso, eu gosto muito daquilo que faço, sou apaixonado por aquilo que faço, independentemente do clube onde possa estar. Isso é o mais importante, sem dúvida. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks. Obrigado. Foi um gosto enorme e esperemos que consigam alcançar os vossos objetivos em termos de clube e os teus também em termos pessoais. Muito obrigado. Espetáculo. Muito obrigado, amigo. Tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tá? Obrigado, amigo. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!